Claro que ninguém quer sofrer e claro que todos queremos bem-estar e felicidade, mas a vida é composta por coisas boas e más, momentos de alegria e momentos de dor. Habitualmente, claro, nós queremos apenas o que é bom e não vemos nada positivo nas coisas difíceis. Mas a realidade não é assim tão linear. Então talvez valha a pena refletirmos um bocadinho sobre o assunto. Quando olho para a minha vida, vejo uma sucessão de momentos bons e maus. Nada de excessivo. Reconheço que nunca me faltou nada de essencial, não atravessei nada de traumático. Mas a importância ou o impacto das coisas não se pode medir apenas pela sua grandeza exterior. Podemos ficar traumatizados com coisas que parecem menores para as outras pessoas e sair transformados de situações que destruiriam outras pessoas. É tudo relativo. Seja qual for a extensão do bom e do mau para cada um de nós, também é sempre uma avaliação comparativa com o resto da nossa experiência e com a experiência das pessoas à nossa volta. Esta última, claro, é bastante enganadora, porque todos tentamos mostrar boa cara em sociedade e é difícil avaliar o que se passa no interior das outras pessoas, o que se passa na vida delas. Mas seja como for, se fomos mimados pela vida, nascemos em berço de ouro e sempre tivemos pessoas que nos querem bem, qualquer revés nos deita abaixo e somos mais frágeis do que se a vida tiver sido mais desafiante. Li alguns que até os vegetais selvagens são mais nutritivos e têm maior poder de fortalecer o nosso sistema imunitário do que os cultivados, aqueles que recebem principalmente adubos químicos, herbicidas e inseticidas que os protegem dos seus inimigos. O facto de terem que lutar mais pela sobrevivência dá aos vegetais selvagens mais combatividade e resiliência. Não sei bem se existem estudos científicos sobre isto, mas parece-me que até pode fazer algum sentido, não é? Enfim, seja qual for a nossa experiência, uma coisa é certa. São as dificuldades que mais nos fazem crescer. E embora ninguém queira sofrer e todos desejemos a felicidade, também temos que reconhecer esta verdade. Se tem alguma dúvida, sugiro que faça um teste. Pegue uma folha de papel e faça 2 colunas. Pensando na pessoa que é hoje e no que foi necessário para chegar onde está, escreva de um lado todas as coisas positivas e as pessoas que o apoiaram e que o ajudaram a chegar aqui, e do outro todas as situações e as pessoas que, por serem desafiantes, o obrigaram a se ultrapassar. No meu caso, e arrisco-me a pensar que não serei só eu, provavelmente, não só há nomes em cada uma dessas colunas, como provavelmente aquelas pessoas e situações que mais impacto tiveram estão do lado das dificuldades. Porque quando as coisas nos correm de feição, ficamos onde estamos, como somos, envolvidos na casca, no casulo do nosso ego. E o que eu quero dizer com a casca do ego é às vezes essa pretensão ou falsa confiança de que tudo está controlado. E quando temos essa confiança, essa falsa certeza, se quiser, ficamos um pouco insensíveis ao sofrimento dos outros, como se ele fosse uma coisa contagiosa que nos repugna, ou um exagero, ou um drama, não é? Aproximamos-nos das pessoas que sofrem com luvas e às vezes com aquele sentimento de pena de quem não queria estar na pele do outro. Eu sei que estou a exagerar um pouco, estou a dramatizar um pouco, mas não deixa de ser verdade, não é? Então, quando o sofrimento chega, a nossa casca quebra. Tem que ser, claro, alguma coisa realmente desafiante. Não apenas uma contrariedade, porque com essa lidamos em modo de recuperação, digamos. Arranjamos maneira de ter razão, de nos vingarmos, de atirarmos as culpas para cima de alguém, ou então vamos às compras. Mas quando se trata de algo que realmente nos abala, aí sim, passa-se qualquer coisa, ou pode passar-se qualquer coisa. Porque quando algo acontece que deita por terra algum dos nossos pilares de sustentação, aí sim perdemos pé.
E até pode acontecer que nem nos tivéssemos apercebido do quanto aquele aspecto da nossa vida ou aquela pessoa eram importantes para nós, até ao momento em que o perdemos. E nessa altura a casca quebra, cede e a nossa presunção, falsa certeza fica abalada. E aí a derradeira estratégia do ego, no sentido de se recompor, é a revolta, a luta, a não aceitação. Debatemos-nos às vezes dias, semanas, meses e às vezes até para o resto da vida. Ficamos ali bloqueados. E de certa forma, se esta rejeição e se esta revolta durar muito tempo, isso pode até solidificar-nos ainda mais a nossa casca. Poderá até ficar mais grossa, com boças e buracos, como um corte que ficou mal cicatrizado. E se tivermos algumas dessas rachaduras ao longo da vida, a casca pode ir espessando, endurecendo e ficando cada vez mais amarga. E porém, as coisas não têm que ser necessariamente assim, porque às vezes, quando a casca quebra, a luz que está dentro de nós brilha com mais intensidade. Apercebemos-nos de que aquilo em que confiámos falhou e é então uma boa altura para nos interrogarmos sobre o seu valor. Temos sempre tendência para achar que algo correu mal, que alguém cometeu um erro e, portanto, que não há nada errado em nos agarrarmos ou em dependermos das pessoas ou das situações. Mas o budismo ensina-nos que a natureza das coisas é impermanente e que as expectativas de solidez, de permanência e de happy ever after, felicidade eterna, nunca se poderão concretizar. E assim, antes que o nosso eu se volte a enroscar em torno de qualquer coisa, por que não procurar algo que valha a pena? E contrariamente ao que podemos pensar, do ponto de vista espiritual, a desilusão em relação ao valor das coisas exteriores é excelente. E nesse sentido, o sofrimento e a perda são os nossos grandes amigos espirituais. Em vez de ficarmos amargos em relação às pessoas, por exemplo, por não cumprirem as suas promessas, serem egoístas, ou em relação às coisas, por estarem sempre a mudar, é a altura de compreender que essa é a sua natureza e que não podemos esperar delas o que não nos podem dar, porque em última análise não há ninguém a culpar. E também podemos aproveitar os espaços deixados pelas perdas para preenchê-los com objetivos tais como o desenvolvimento interior de qualidades e emoções positivas, dedicando pelo menos uma parte do tempo que ficou disponível quando perdemos algumas coisas a uma prática espiritual. Assim, afrouxamos o nosso ego e tiramos partido da oportunidade que a vida nos ofereceu para amadurecermos e crescermos espiritualmente. Quando a ruptura é radical e implica perdermos algo ou alguém que nos era muito precioso, temos a oportunidade de um verdadeiro recomeço. E apesar de doloroso, o processo é o de uma profunda renovação e pode permitir-nos enverdar por caminhos que em situação normal nunca teríamos escolhido. Como nos libertarmos do medo de perder aquilo que agora já perdemos, portanto já não temos mais nada a perder, sentimos uma espécie de audácia e temos que a aproveitar antes que o ego se acomode de novo à rotina e volte à mesma situação anterior. Temos que compreender que o momento de ruptura é também uma oportunidade de o início de algo melhor, é uma renovação. E em vez da revolta e da raiva, quando aceitamos o sofrimento, a mudança, a perda, tornamos-nos mais abertos, mais sensíveis, mais ousados. O sofrimento mostra-nos a necessidade de reconhecer e cultivar o nosso interior, aquilo que está fechado dentro da casca e que às vezes brilha através dos estilhaços. É o momento de entender que nos identificamos com a casca,
quando o nosso verdadeiro ser é a luz a que ela esconde, a casca não protege nada, a não ser a si própria. Porque a luz dentro de nós não precisa de proteção. Eu costumava achar que o sofrimento era uma espécie de varinha mágica que nos transformava necessariamente em pessoas melhores, mas não é verdade. No entanto, é uma oportunidade de transformação, uma chamada de atenção para a importância de convivermos com o nosso ser interior, com a nossa bondade fundamental e de deixarmos que o lótus da ternura se alimente da lama da desilusão e do sofrimento. E pronto, era tudo o que vos queria dizer. Fique bem.